E tem também o Flamengo, que está vivendo uma crise porque vazou uma conversa do médico do Flamengo, doutor Runco, aliás, médico muito conhecido da seleção brasileira também, em outros tempos, né? Que o uruguaio De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e outra no joelho esquerdo. Em outras palavras, ele estaria condenado por futebol. Vamos ouvir o Luiz Macedo, que é o médico atual do Flamengo, falando sobre a situação do meia De La Cruz. Depois a gente vai tentar explicar esse imbróglio. Roda aí. Com relação ao Nico, a gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom, uma sequência talvez a melhor no Flamengo. Só que depois de uma lesão traumática no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência do primeiro semestre no segundo semestre, a gente optou por retirá-lo desses próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele, para que ele consiga, nos próximos desafios, ter um desempenho tão bom quanto ele teve no primeiro semestre. Pois é muito grave a declaração que vazou numa rede de amigos, né? E a gente vai colocar aqui exatamente o que teria dito o Dr. Runco sobre o caso do De La Cruz. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável, guardem bem essa palavra, hein? Irreparável, no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Isso vazou de um jeito absurdo e agora ele está tentando se explicar, né? O próprio De La Cruz fez um post tentando se defender para tentar salvar a pele diante de uma situação que me parece incontornável, diante que o Dr. Runco, tão conhecido, tão respeitado, né, disse nas redes sociais. Aí o De La Cruz escreveu numa foto muito bonita, né, com a cabeça baixa: nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo. Está aí a postagem do De La Cruz. Berna, como explicar esse imbróglio? A gente vai, inclusive, mostrar aqui o histórico de lesões do De La Cruz, até para a gente ganhar tempo, né? Porque a bola hoje entrou atrasado. Olha aqui, lesões no joelho. Problema no joelho, agosto de 2024. 10 dias para recuperação. Lesão na coxa, setembro do ano passado, 19 dias. Lesão na coxa, outubro do ano passado, 36 dias. Lesão no joelho, maio deste ano, 41 dias. Ou seja, faz tempo que o torcedor do Flamengo não vê o De La Cruz em campo e, pelas palavras do Dr. Runco, pelo jeito não vai ver mais. Cacá, assim, para começar, golaço da repórter Letícia Marques, né, que descobriu essa história. O camarada não pode se expor dessa forma num grupo de WhatsApp. A gente sempre fala sobre a ética profissional. No caso dos médicos, Cacá, desde pequeno, né, a gente ouve que a ética médica é uma coisa quase inabalável, né? É uma bastilha inexpugnável. Juramento de Hipócrates. Exatamente. E aí, o Runco falou, de acordo com a reportagem, que o De La Cruz está bichado. O que eu entendo é isso. O cara está bichado, esquece, né? E aí, o Flamengo, desta forma, vai ver um jogador, no mínimo, se desvalorizar. No mínimo, tá? Então, a situação gravíssima, isso é muito grave. O Runco não poderia estar empregado nesse momento. Não sei se já caiu, pelo que eu estou vendo aqui, não. Tinha que cair. Não pode falar um negócio desse. Um departamento, que me corrija se eu estiver errado, passou por um processo grande de reformulação. Era chefiado pelo Dr. Tanuri, que era o médico do Flamengo quando foi contratado o De La Cruz no início de 2024. Que grupo é esse? Como assim, que grupo? Que grupo é esse que ele soltou? Do WhatsApp. É um grupo, tem um nome na matéria da Letícia, é Flamengo alguma coisa. Mas são pessoas ligadas ao clube? Não. É um grupo em que ele está. Ah, fora do ambiente profissional. Aliás, acho que não é nem WhatsApp, acho que é Zoom, né? Porque tem as janelinhas. Pela foto a gente vê as janelinhas,
Aí aparece o Dr. Runco. Aliás, o primeiro médico que falou, ele é Subordinado ao Runco. subordinado ao Dr. Runco. O Runco é o chefe total do departamento médico do clube. É um médico, o Dr. Runco dispensa maiores apresentações. Foi médico da seleção brasileira há muito tempo. Muito tempo. Né? É curioso, porque Luiz o Boto... Macedo, o primeiro médico. O Boto passa a ser extremamente criticado depois de uma mensagem que aparentemente ele enviou para um companheiro nosso, no caso Mauro César, e agora o Runco, que solta algo confidencial num grupo fora do ambiente profissional. É uma crise Cara, o Flamengo ele se auto-sabota, né? É uma Crise o Flamengo faz em casa. crise institucional gravíssima que o Flamengo está vivendo. Né? Não só Flamengo, mas a gente vai falar depois de Corinthians e Atlético Mineiro também, que estão vivendo uma situação delicadíssima. Mas tudo que o Flamengo não precisava nesse momento era essa crise que envolve o De La Cruz e põe em xeque o departamento médico, que a gente não sabe se acredita mais ou não. O que você viu E é aí, um Léo? grupo de WhatsApp mesmo. É o WhatsApp mesmo? Bom, enfim, foi conversando com amigos que acabou vazando essa informação bombástica que, de certa forma, pelo que a gente, como leigo, entendeu, o cara não tem mais condição de jogar. É isso. Acabou a carreira dele. E até fala, como você leu aí na transcrição da conversa, de acordo com a Letícia Marques, que se vender é para um fim que não seja jogar futebol profissional. Ele decretou o fim da carreira do De La Cruz. É pesado. Imagina o ambiente, Kaká. Na sequência, o Arrascaeta publica uma foto com o De La Cruz, os dois são companheiros de seleção uruguaia, além de compartilharem o vestiário do Flamengo, falando sempre alguma coisa, caminhamos juntos. Temos que cuidar dos um do nossos. outro. Cuidar dos nossos. Imagina o Arrascaeta é um dos capitães do Flamengo. Imagina o ambiente nesse momento. Já teve a história do Pedro, e o Pedro, depois do jogo contra o Fluminense, desceu a marreta sem falar o nome do Boto, no Boto. E agora tem isso. O Flamengo joga amanhã, gente. Contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Sendo que Boto e Runco já tiveram suas desavenças internas quanto ao processo de reformulação de todo o setor do departamento de futebol do Flamengo no início da gestão BAP. Estou errado? Não, está certo. Então, Agora, a medicina tão avançada, a gente não entende como é que chegou a um ponto que não tem conserto. O que o doutor Runco falou é o seguinte, não tem conserto esse jogador, ele está sequelado para o resto da vida. Eu já contei essa história aqui, vou repetir aqui. Quando eu estava escrevendo o livro do Coutinho, que teve problema seríssimo de menisco, como todos os jogadores da época, e era muito comum fazer cirurgia de menisco. Você extraía, tirava. O menisco nada mais é que uma espécie de uma esponja, uma cartilagem, que evita exatamente o contato, né? No joelho. E era muito comum você extrair. Hoje a medicina avançou, foi mais adiante. Você consegue fazer outros tipos de cirurgia não tão invasiva como era na época. Eu consultei o doutor Osmar de Oliveira, nosso saudoso colega, um dos melhores ortopedistas que a gente tinha na época. Se eu deveria condenar ou não, condenar em termos de texto, o médico que operou o menisco do Coutinho, que ficou com um problema sério. Como todos os jogadores que operaram, ficaram com sequelas, ficaram mancos. Você pega os jogadores dos anos 60, 70, que estão vivos ainda, eles têm problemas sérios de locomoção. O doutor Osmar falou o seguinte, falou, é o que há de mais moderno, ou o que havia de mais moderno na época, na medicina. Ponto. Se você queria resolver o problema do jogador, pelo menos a curto prazo, você extraía os meniscos, né? E aí depois a gente ia ver como é que ia ficar o cidadão com as dificuldades todas de locomoção. Bom, a medicina evoluiu, tem casos incríveis, como o caso, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Sim, ruptura de tendão patelar. Que passou por outro tipo de cirurgia e tal, e não só jogou a Copa do Mundo, fez 2 gols na decisão de 2002, como depois veio jogar no Corinthians, enfim, uma carreira brilhante que teve o Ronaldo, né? Então a medicina avançou, ela deu alguns passos adiante. Só que no caso específico do De La Cruz, a gente precisava ter alguém que nos explicasse exatamente o grau dessa lesão e se não há mais jeito de arrumar o jogador. Não justifica aquilo que foi feito pelo Dr. Runco, certo? É uma informação privilegiada que não deveria sair do ambiente profissional, ou seja, não poderia... Exposto. Vazar. Exato. Não podia vazar. Exato. Mas agora, se é verdade, como é que o clube vai desmentir a informação?
O clube não desmente. Pois é. O clube foi procurado e diz que não vai comentar conversas privadas de... Como é que ele vai consertar isso? Ele não tem como Mandando embora. consertar. Tem que mandar embora. Mesmo que ele mande embora. Agora situação todo insustentável. mundo vai ficar com lupa pra cima do Nico. Mas é por essas e outras, Ivan, que eles têm que ter clareza. Hoje todos os clubes têm departamento de comunicação que não sabem se comunicar. Mas essa é uma informação que o clube jamais vai Mas passar. 2 dias passados a gente não estava reclamando que o São Paulo não liberava informação em relação ao Lucas, por exemplo? Quando liberou, ele liberou uma nota que mais parecia grego. Demorou uma semana. Depois de todo mundo reclamar, o Ivan reclamou, os nossos companheiros de outras emissoras reclamaram. Por que o departamento médico do São Paulo não vem a público para dizer o grau da lesão do jogador? Só que agora é mais grave. É muito mais grave. Porque assim, isso aí deveria ter sido feito quando ele foi retirado da lista do jogo contra o Fluminense. Sim. Por que jogou contra o Santos e está fora contra o Fluminense? Né? Agora não. Agora você tem um médico no clube dizendo que o jogador está bichado. Exato. Assim, vira uma situação insustentável. Exato. E o clube não tem como corrigir. Porque se ele fala que, de repente, a informação é verdadeira, o jogador praticamente encerra o seu ciclo no Flamengo. Ou, de repente, o Flamengo sabe da informação, mas ele vai guardar, de repente aparece uma proposta, o De La Cruz vai embora. Não tem como você corrigir um problema desse tamanho. Você tem que mandar, por isso que eu tô falando. Tem que pegar Mesmo a que cabeça você do- afaste, todo mundo vai ficar perguntando sobre E tem um sobre o detalhe, De La Cruz. a medicina, O estrago tá feito. a medicina brasileira é avançadíssima, é muito avançada. A gente falou do doutor Moisés Cohen, que depois trouxe a explicação do caso do Lucas, e quantas cirurgias o doutor Moisés já fez. O consultório dele é em Campinas, né? Tem lá na França o doutor Sayan, que operou o Ronaldo. Então, assim, a medicina está muito avançada, é impossível. Ou se for isso mesmo, agora o Runco tem que vir a público explicar, colocar-lhe os pingos nos is, porque ele determinou o fim da carreira do jogador. E mais gente tem que falar. Ele decretou o fim da carreira do jogador. Sabe por que mais gente tem que falar? Porque ele foi contratado na gestão passada. É praxe, antes de o jogador ser anunciado, ele é submetido a um exame médico. Sei, mas quantas vezes o De La Cruz jogou pelo Rapaz, Flamengo? tem mais de 50 jogos. Pois é, mesmo assim. Mas então, Mas ele já carregava um mas histórico ele já tinha um importante. histórico de 4 lesões no joelho. Então é o seguinte, como é que ele passa no exame médico? Se de fato o Runco está falando a verdade. Como é que ele é contratado por 16 milhões de dólares no Pix à vista? Então, muita gente tem que falar. Muita gente tem que se explicar. Foi um investimento de mais de 100 Mas milhões ele de foi reais. contratado lesionado? Não, ele não estava lesionado, mas ele tinha um histórico grande de lesões. Mas se ele tem uma lesão hoje e ele não teve nesse meio do caminho uma ruptura de ligamento cruzado, nada disso, né? Então, se ele, no meio do caminho, ele vira um jogador, como disse o Runco, como é que é? Com uma lesão irreparável no joelho, como é que o jogador é contratado? Mas essa lesão ela não surgiu no Flamengo. Não sabemos, Ivan. O que a gente sabe é o Por que... isso, pode ser que a lesão tenha... Pode ser ou pode não ser. Então, por isso que as pessoas que estavam Porque- na gestão passada também... Porque, devem ser por exemplo, o Palmeiras contratou um jogador também machucado por mais de 100 milhões de reais. Tá errado. Ele estava machucado naquele momento. Pelo tom adotado pelo Runco, não me parece que essa lesão surgiu no Flamengo. Tanto que ele coloca a culpa na gestão anterior. Então, ele entende que esse atleta já não tinha condições de vestir a camisa do Flamengo antes que fosse anunciado. Agora, mudando um pouquinho o foco, como é que fica a situação do Felipe Luiz? Teve que administrar o caso Boto e Pedro, se metendo também no meio, dando uma declaração. Resolvi esse problema. O Pedro não olha mais na minha cara, mas tudo bem, temos uma relação profissional, seguimos o barco. Agora, tem um outro problema com um outro... agora, o chefe do departamento médico do Flamengo, antes um diretor de futebol, que fala sobre questões internas que não deveriam ser expostas. O jogador vai ficar numa situação desconfortável, o De La Cruz, e todos os líderes do grupo. Ou seja, esses caras que estão aqui para chefiar e para nos ajudar, estão expondo questões para fora que não deveriam ser externadas. Ou seja, eles jogam no nosso time ou contra o Flamengo. E no meio disso fica o treinador, que tem que dialogar tanto com o chefe do departamento médico, quanto com o diretor de futebol e também com o grupo de jogadores. O Felipe Luiz fica numa situação muito desconfortável no Flamengo. Saia justa, hein? Que coisa, né? É um absurdo, Cacá. Crise o Flamengo faz em casa. Eu só não falo que é a casa da mãe Joana, porque
que é um desrespeito com a dona Joana. A casa da mãe Joana é mais arrumada do que o Flamengo hoje.